Tem que ligar, né, meu irmão? Se não ligar, não anda, não. Vamos lá. Pessoal, olha só. O mundo vai mudando, mas, de certa maneira, as famílias são as mesmas. As famílias, elas reportam-se a Gênesis. Aquele comportamento de Eva, aquele comportamento de Adão, aquilo está lá, em todas as famílias. Aquele negócio de dizer, foi a mulher que tu me deste. Aquele comportamento, foi a serpente me enganou. Aquilo tudo é reproduzido no dia a dia. Mas a Bíblia estabelece padrões para todas as famílias e para a família pastoral. Em Gênesis 2:18, nós encontramos aquele texto que você conhece muito bem. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E eu vou fazer o que para ele? Uma ajudadora que seja idônea. Preste atenção aqui, uma auxiliadora. Meus irmãos, os estudiosos do Antigo Testamento apontam para o seguinte: auxiliadora não é simples compreender o vocábulo auxiliadora. Algum colega nosso aqui é especialista em hebraico? Nós vamos descobrir o seguinte: há aqui, meus irmãos, para auxiliadora, dois vocábulos que se unem. É uma parte, são duas palavras, ezer e neged, ou neged, que se contradizem dentro da mesma sentença. A primeira refere-se ao que ajuda, a segunda refere-se ao que é contrário. No português é difícil traduzir essa palavra, porque não tem uma palavra correspondente. No hebraico, meus irmãos, é mais ou menos assim. É que está, falhei uma... Não tem palavra para traduzir. É alguém que está de frente a frente, mas em posição contrária. É a junção de uma palavra que é contra e é para auxiliar. É um de frente com frente, no sentido assim, de um vai numa direção, tá assim, ó. Então, vamos lá. Eu farei uma ajudadora que fique tete a tete. Só que, tem na palavra uma ideia de contra. Bem, nós aprendemos o seguinte, meus irmãos. E aí nós entendemos melhor a natureza do casamento. A mulher tem horas que parece que está o quê? Contra. Mas é um contra, é um oposto. Mas é um oposto, são opostos que se completam. Entendeu? É um oposto que completa o outro. E nessa diferença é que está a ajuda. Então, isso daí é algo perene, permanente. Na vida do pastor, quando não há conjugalidade. Irmãos, existem umas coisas que nós devemos desenvolver. A minha esposa, por exemplo, esses dias atrás, reclamou uma coisa comigo a meu respeito, que daqui a pouco eu vou contar aos irmãos, que tem a ver com a conjugalidade. Nós precisamos investir na conjugalidade. Quando eu disse ontem o caso do Abraão com a Sara, quando a Sara deu uma ideia, ele aceitou e deu ruim, ficou ruim. Depois a Sara dá uma outra ideia, e Deus diz assim, faça o que a Sara está dizendo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. E Gênesis 2:24 é o texto que diz, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui, meus irmãos, é o seguinte, para casar, tem que ter a ideia de morar junto, deixará o pai e a mãe, vai unir-se à sua mulher, estabeleceu uma família. Seria talvez para alguns uma coisa mais fácil, um mora em Betim, o outro mora em Contagem. Estão casados. E aí encontram-se,
comem uma pizza, se relacionam sexualmente na casa de um ou de outro, estão casados. Mas não é esse o modelo bíblico. O modelo bíblico é ir morar junto. Deixa o pai e a mãe unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ser uma só carne, você sabe que essa é uma expressão bíblica que tem a ver com relação sexual. Quando diz, por exemplo, lá aos Coríntios, se tornar uma só carne com uma prostituta. Quem se torna uma só carne com a prostituta? Então, quem se une a uma prostituta faz uma só carne com ela. É a ideia bíblica de, você vê que aqui há o padrão, ali. Primeiro está com o pai e a mãe. Deixa o pai e a mãe, une-se, e aí depois que vai ter relação sexual. Depois é que se torna uma só carne. Nós temos que, numa linguagem atual, explicar isso para os nossos jovens, que há ali um princípio eterno. Há ali um princípio eterno. E no Novo Testamento, onde é que nós encontramos fundamento, meus irmãos, para dizer sobre pureza sexual? Outro dia eu estava num debate e um pastor batista disse assim: não, porque na Bíblia não tem explicitamente que o casal não pode ter relação sexual antes de casar, mas no conjunto geral da Bíblia, eu pensei, meu Jesus amado, por que o colega fala uma coisa dessa? Por que o colega fala isso? E você sabe, meus irmãos, que nós vamos lutar com uma situação que já é corrente. É a ideia de que, se os jovens se amam de verdade, e se eles se gostam mesmo, e têm intenção de casar, que pode ter relação sexual. E você sabe, meus irmãos, que os grandes pregadores, eles são uma bênção. Os grandes pregadores são uma bênção. Agora, nosso povo tem que ouvir com um pouco de cautela, porque eles são influentes. E na sua igreja e na minha igreja, tem gente que está lá, e eles não são nossas ovelhas. E nunca vão ser. E eles admiram um grande ou outro grande pregador. E aquilo que o grande pregador fala, ele quer implantar lá na sua igreja. E ele olha para você como um ultrapassado e aquele outro é que é o bom. Irmãos, vamos aqui dar crédito. O outro é bom mesmo. Parabéns para o outro. Parabéns. Nós não vamos ficar metendo pau em pastor. O outro é bom mesmo. Só que aí no nosso lado cá, nós temos que lembrar o que diz a carta aos Coríntios. Por causa da imoralidade, cada um tem a sua mulher. Ou seja, na Bíblia há aquilo que é moral e aquilo que é imoral. E o que é moral é a relação sexual com a sua mulher. Amém ou não amém? Para frente. Em Efésios tem ali um negócio fantástico. E você vê que para nós, os pastores, é extraordinário ali. Quantos casamentos você já fez e leu Efésios capítulo 5, de 22 a 33, aquele pedaço ali? Você já esqueceu o tanto de casamento que você fez? Muitos. Agora, note uma coisa. Ali, nós descobrimos algo muito bom. É que Deus, na hora de explicar o relacionamento de Jesus com a igreja, ele escolheu a figura do casamento. E, meus irmãos, a figura do casamento na vida do pastor é um negócio muito importante. É tão importante que a gente fica até com medo. Não é a mesma coisa eu ver o Márcio sozinho e eu ver o Márcio de mãos dadas com a Jô. É diferente para a igreja. Para a igreja é diferente. Para a igreja, meu irmão, quando o Márcio chega com a Jô de mãos dadas, e ele senta junto com ela, e ele põe a mão no ombro dela, e ele caminha com ela pela igreja,
e ele sai com ela. Quando a ovelha vê o Márcio abrir uma porta para a esposa, quando a igreja vê o Márcio trazendo, na hora do almoço, todo mundo comendo lá, alguma coisa para ela comer, quando isso daqui, meus irmãos, está comunicando alguma coisa que é além na vida do pastor. Quando a Bíblia quis comparar o relacionamento de Jesus com a igreja, usou a figura do casamento. E lá, no trato com os filhos, duas coisas que são eternas. Uma, pai não irrita filho. 2, cria na admoestação do Senhor. E o que mais nós podemos fazer? Mais quase nada. Você já parou para pensar nisso? No Novo Testamento, nós podemos falar, Lloyd, Eunice, são mães, a avó, mãe, que fez assim, fez assado, mas as ordens com relação a pai com filho, é 1, não irritar, e 2, tudo juntinho ali, criar na admoestação do Senhor. Isso aqui, nós os pastores sabemos, mas irmãos, com relação a saber isso aqui, isso é igual da aula de homilética. Homilética todo mundo sabe. Sobre isso aqui nós todos sabemos. O difícil é pregar. O difícil é pregar. E com relação a isso aí, o difícil é você lidar com a natureza, com a personalidade de cada filho. Porque a pessoa diz, eu criei todo mundo igual. É verdade, a gente está entendendo, só que as pessoas são diferentes. Então tem ali o princípio de não irritar. Nós estamos, meus irmãos, naquele mundo ali. Uma família que está no mundo, mas não é do mundo. O que nós vamos tentar aplicar para a nossa vida? Tá? Vamos falar aqui primeiro do nosso papel como marido. Primeiro, vigie os alicerces do seu próprio casamento. Irmãos, eu queria ler o que o Charles Swindoll diz a respeito disso. Não caia na bobagem de pensar que por ter percorrido um longo caminho, você estará livre da separação. Os efeitos de Gênesis 3 não desaparecem com o tempo. A tentação de ir embora de casa poderá subjugar um de vocês. O casal pastoral, palavras minhas, não pode se enganar. Deve estar atento. A posição do pastor não é suficiente para sustentá-lo no casamento. As tentações sobre o casal pastoral podem ser até mais intensas do que a tentação sobre um casal normal da igreja. O pastor é um homem, e aqui, meus irmãos, é algo que nós sentimos mesmo. O pastor é um homem excessivamente exposto. Nós somos muito expostos, irmãos. Cada vez que nós vamos falar de uma coisa, mas nós estamos dependendo de pessoas que estão ao nosso redor. O comportamento das pessoas, irmãos, as pessoas nos testam. É porque está sendo gravado aqui. Mas essa semana, por exemplo, uma mulher se dirigiu a mim e me disse algo que eu não poderia de maneira nenhuma corresponder. Eu não poderia corresponder com um sorriso, eu não poderia corresponder com uma palavra igual. E ela me falou uma coisa que nós, os homens, gostamos de ouvir. E ela falou de um jeito que nós gostamos daquele jeito. E ela jogou na dubiedade assim. E se eu correspondo, ia ficar mal para mim. Para mim. Irmãos, nós estamos pregando, fazendo casamentos. Um dia eu tive uma discussão com a minha esposa, na hora de um casamento. E na hora da discussão, ela falou assim, eu não vou então nesse casamento. Eu disse, então não vá.
Aí ela disse, então você vá ensinar os outros a como é que é bom marido. Eu passei a mão na minha Bíblia e disse, pois com licença que eu estou indo. E fui. Já aconteceu isso com algum pastor aqui? Não. Aqui em Minas não tem isso não, Márcio. Agora uma outra coisa interessante, coisa boa é brigar com mulher dia de sábado à noite, não é não? E domingo de manhã? Domingo de tarde também é uma maravilha. Quanto mais perto da hora do culto, melhor, né, Márcio? E no carro indo para a igreja? Joia! Irmãos, nós estamos muito expostos. A gente prega num lugar, prega no outro, escreve, fala as coisas. E está todo mundo olhando para nós. Mas não está olhando só para nós. Que coisa terrível, cara. Está olhando para nós, para os filhos. E está olhando para nós, irmãos, na expectativa de que todo mundo da nossa casa seja um pastor. Tem um comportamento de pastor. Então não é brincadeira. Vigie os alicerces do seu próprio casamento. Quais são os alicerces do casamento? Vigie aquelas questões importantes. Busque a excelência. Busque ser um marido excelente. Faça um propósito. Vamos fazer um propósito aqui hoje. 90 dias de excelência. Nós vamos passar muito aperto, irmãos. 90 dias de excelência. 90 dias que eu vou ser um homem excelente. É isso aí, irmão, que eu faço. Eu dou essa respirada aí, ó. Ah, Jesus. 90 dias de excelência. Chegar em casa agora e você vai ser excelente. Você já vai com aquela intenção. E ela pensa, meu bem, vamos fazer outra coisa. E você vai excelente. Excelente, excelente. Vou acompanhar. Você vai passar a mão na cabeça dela e dizer, o que você quer? Nada, meu amor. Estou pensando em nada não, só no seu próprio bem mesmo. Palavras, palavras, palavras. 90 dias de palavras excelentes. Oh, Jesus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra lixo, palavra estragada. Agora em Colossenses, Paulo vai dizer que a vossa palavra seja sempre com quê? Com graça. Temperada com sal. Olha a diferença da palavra com sal e a palavra torpe. A palavra torpe é palavra lixo, apodrecida, palavra estragada, palavra que cheira mal, que traz aquele mal-estar na família. Palavra excelente, temperada com sal. Palavra que conserva, que dura, que fica. Palavra sadia. Tudo que você falar para essa mulher ser uma palavra sadia, 90 dias de excelência. Eu desliguei. Agora aqui. Olha aqui, olha. O amor aqui em Efésios. O amor de Efésios lá, cada um ame a sua própria mulher. Eu fiz questão de procurar. O amor lá é ágape. O amor lá é ágape. Qual o amor que nós somos bem animados com ele? O eros. O eros, daí, você sabe, a palavra erótico. É a atração de homem com mulher. Você deve amar a sua esposa com eros? Deve. Deve. É bom, não é? Amar com eros. Sentir aquela atração. Vem cá, minha nega. Não é bom? Amém ou não amém? Amém. O pastor deve ser um homem animado? Amém. E você sabe que tem uma tal de testosterona. E essa tal de testosterona, depois dos 40 anos, essa testosterona começa a entrar em declínio. E o que a gente tem que fazer para essa testosterona? Dá vontade para perguntar, o que a gente toma para isso? O que tem que comer? Não, o que tem que fazer é, arrumar um tênis. Tem que andar, tem que movimentar.
O que você faz depois do almoço? Deita lá e fica lá naquela sonolência pastoral, vendo o gol do Fantástico, não, o Globo Esporte, aquela coisa, aí depois come aquele pudim enorme, vai na casa de alguém, aquele bolo, porque nós, os pastores, nós temos que educar o pessoal. Por quê? Porque quando o pessoal faz um bolo para a gente, faz alguma coisa para comer, na cabeça da mulher mineira, só gostou se comer muito. Se você comer um pedaço de uma coisa, a mulher mineira entende. Não gostou. Ela quer dizer assim, o pastor gostou tanto que comeu 4 pedaços. Só que aqueles 4 pedaços podem afetar o seu desempenho na caminhada, sei lá o quê, e a testosterona começar a descer. Aí você comeu muito bolo, mas... Bem... Eros, o amor Eros, um amor generalizado, que tem um foco na satisfação. O amor ágape, vamos ler lá? Um amor objetivo. O Eros, determinado por um impulso, mais ou menos indefinido, em relação ao seu objetivo. É uma coisa meio indefinida. O camarada não precisa ter apreço pela mulher para sentir Eros. Agora lá, ato livre e decisivo, determinado por um sujeito, por seu sujeito, você determina. Porque, meus irmãos, a gente não é obrigado, a gente não consegue gostar por decisão, mas nós amamos por decisão. Amar é uma decisão. Em seu sentido mais sublime, significa a impulsão do homem para o ato, de seu amor pelo divino. Aí é um negócio meio filosófico. Refere-se, na maior parte, ao amor de Deus, ao amor do superar pelo inferior, elevando o inferior acima dos outros. Embaixo aqui, o Eros procura nos outros satisfação para a fome da própria vida. E lá, quase sempre, obrigatoriamente, traduzido por mostrar amor. É um amor de entrega, um amor ativo em prol do outro. Irmãos, olha só, nós precisamos resgatar a simplicidade de fazer as pequenas coisas, de trazer uma água para a esposa sem que ela tenha pedido. Aí ela toma água e fala o quê? Obrigado, querido. O negócio está melhorando ali. É o amor-serviço. Porque, como diz aquele livro, o amor começa onde? Na cozinha. Então, vamos lá. Vamos tentar a excelência aqui. Estamos em busca da excelência? Pastorzão, estamos em busca da excelência? Estamos respirando fundo, mas nós vamos chegar lá, né? Olha, então você tem que ser um pastor. Pastor não, um marido. Amigo, irmão e o quê? Amante. Amigo, irmão e amante. Amigo, ouvir, dar atenção. Você sabe aquela história de um colega nosso, que a mulher queria conversar com ele, ele falou, não quero conversar agora não. Espera um pouquinho, dá um tempo que eu estou lendo a Bíblia. Daqui a pouco vem ela, não, peraí, dá um tempo, eu estou cansado, vamos conversar isso agora não, pelo amor de Deus. Não tem tempo aqui nem para ver a televisão. Daqui a pouco não tem tempo. E amanhã? Não, amanhã eu vou ter atendimento na igreja. A mulher ligou para a igreja. Marcou lá um horário lá. Falou, pastor, só pode atender às 8 da manhã, é o primeiro horário aqui. Ele levantou cedo e partiu para a igreja. Quando chegou lá na igreja, a mulher dele bateu na porta. Aí, abriu a porta, ele falou assim, eu tenho atendimento agora. Ela disse, eu vim conversar com você, agora eu não posso, eu vou atender uma pessoa. Qual o nome da pessoa que está na lista aqui? Eliane. Por coincidência, é a sua xará. Não, eu que marquei para vir falar com você. Um pastor amigo meu do Rio disse que cortou o coração dele. O menino estava batendo na porta e gritando, pai, pai, na igreja. E ele está quieto lá. Pai!
Ele está quieto. Antes do culto um pouquinho, ele dando aquela olhada ali no texto de novo, tal. Aí o menino gritou daqui a pouco, pastor! Ele abriu a porta. Ele me disse, rapaz, olha, quando gritou pastor, porque, meus irmãos, para não arrumar confusão com o membro da igreja, a gente fica lá até mais tarde. Tem irmão chato que quer conversar depois do culto. Aí você fala, é melhor conversar do que... Vem cá, deixa eu atender aqui. Vem, não, pode vir. Pode falar. Esses dias agora minha esposa falou comigo assim, eu estou precisando ter amiga. Por quê? Porque você tem seus amigos aí, ó. Você vive conversando sem parar. Você arranja jeito, mas o Fernando para encontrar. Você fica aí, o Fernando, o Samuel, vocês conversam toda semana. Você arranja jeito de encontrar com o Wander. Você arranja jeito de encontrar com fulano. Vocês vão para esses congressos, chega lá, vocês tiram foto, todo mundo, uma benção isso aqui. Agora, irmãos, a mulher do pastor, ela para arrumar amiga, não é brincadeira, não. Por quê? Ela não pode começar a contar para as irmãs da igreja os problemas do marido dela. Ela começa a contar, não, porque eu estou precisando de mais atenção, ele é muito bruto, como é que vai falar? Então ela tem que ficar comendo fogo calada lá. É difícil, irmãos. Aí a minha esposa falou comigo, você tem que ser mais meu amigo. E eu falei, mas eu estou sendo. Estou não? Aí eu mandei um WhatsApp para ela no outro dia. Falei, amiga, vamos encontrar hoje? Mandei mesmo. Falei, amiga, vamos encontrar hoje? Aí fiquei tratando ela de amiga o dia inteiro. Por quê? Porque ela quer conversar, só que tem um probleminha. Olha só, quando a gente está vivendo problema na igreja, nós não estamos querendo saber de conversa do problema. Nós estamos meio esgotados. Quando aquele pessoal está te perturbando, tal, você chega em casa, a sua vontade é mudar o canal. Você quer mudar de canal. Você quer agora conversar do quê? Cruzeiro e Botafogo. Aí você quer entrar naquilo. Isso, Flamengo e tal. Você quer Atlético, não sei, você quer conversar, sabe o quê? Sobre assuntos sem importância. É verdade. Você quer falar sobre coisa que não tem valor. Você quer conversar com o cara lá da Bandeirantes, aquele papo do neto do... Quem mais? Neto Edmundo, quem tem a Bandeirantes que pega São Paulo. Isso. Você quer aquele papo lá, aquilo não... Quem é que vai entrar amanhã? Se fulano recuperou da contusão ou não? Aquilo para nós não vale nada, irmãos. Aquilo não tem importância nenhuma. Se o jogo vai ser no Mineirão ou se vai ser lá em Independência. Isso não tem a menor relevância. Só que você quer desligar. É por isso que o homem não crente vai para o bar. Ué. O homem não crente, ele não gosta do chopp. Ele gosta da resenha. Se no Brasil tivesse a cultura, em vez de tomar chopp, fosse leite gelado, vamos ali tomar um leitinho gelado ali para a gente distrair e tal. Isso tudo é cultural. Isso tudo é cultural, irmãos. O negócio não é o chopp. Ontem eu, o Danilo, mais o Márcio, saímos aqui e perguntamos o que nós vamos comer, porque na hora da janta eu não estava conseguindo comer nada. Ele falou que nós vamos comer o que aqui? Eu falei, qualquer coisa, porque o que está bom somos nós três juntos aqui. São os três juntos. É o papo. Agora, Márcio, você sabe que quem fez a gente deve desconfiar. Porque na nossa cabeça nem passou um trem desse. Mas o cara já está ligado, né? Olha aqui. Olha só. Amigo.
Amigo, atenção, como irmão. O que a gente chama de irmão ali? Não é você ser irmãozinho da sua esposa. Não é isso. A esposa não quer que você seja irmãozinho dela, não. Ela quer ter perto o braço do pai e não do irmãozinho mais novo. Porque se é... E aí, no caso do pastor, é grave. Se a mulher olha para você e te vê como menininho, nossa, ele faz besteira à toa, eu tenho que socorrer aqui. A mulher tem que ser uma Abigail. Uma Abigail. Irmão fulano, não repara não, o pastor estava muito nervoso. Mas ele ama o irmão, olha, ele tem um apreço pelo irmão. A mulher que tem que ficar consertando as besteiras, entendeu? Não, irmãos, não levem em consideração. Eu posso garantir os irmãos que o pastor ama essa igreja. Posso garantir. Ele ama os irmãos, ele não está magoado com os irmãos. Aí chega domingo de manhã, irmãos, eu não sei se eu vou permanecer na igreja. Meu irmão, deixa eu dar um conselho aqui. Principalmente para pastor mais novo. Pare de dar piti. Sendo bem claro, porque às vezes a gente começa a filosofar. Saiba lidar com suas emoções. Não, eu não estou falando assim, não. Eu estou falando direto. Para de piti. Para de piti. O meu pai sempre falou comigo. Faça de tudo para não perder a esportiva na frente da igreja. Não, porque, quem sabe, Deus tem novos desafios para a minha vida. Meu irmão, você não sabe para onde ir. Para com isso. Porque existem outras igrejas, já recebi. Recebeu nada, para com isso. Se você não ficar lá, você está numa situação complexa. Se você precisar sair da sua igreja agora e arrumar uma outra, você vai passar um aperto danado, fica calmo. Calmo, sereno e tranquilo, porque depois começa a ligar para o Márcio. Não, porque o pessoal aqui é um pessoal difícil. Será que não tem uma igreja aí para mim, não? Aí você começa a querer que o Márcio resolva o seu problema. Eu também quero que ele resolva os meus, irmãos, só que o negócio não funciona assim. O negócio não funciona. É uma outra coisa. Então, a mulher, ela quer um irmão ali no sentido espiritual. Como é bom, meus irmãos. Alguém me perguntou, pastor, como é que a gente pastoreia a família? Irmãos, no caso da mulher, o melhor jeito de ser pastor dela é ser o marido dela. Se você for o marido da sua mulher, você está pastoreando a vida dela. Na hora que está aquela situação esquisita, você chega e diz assim, não preocupa não, meu amor. Deus já tem uma solução para isso. O filho ligou, chateou. Minha filha, esse filho nosso está na mão de Deus. Nós estamos aqui, Deus está cuidando dele lá. Vamos orar aqui agora. Senhor, eu aqui, nós dois juntos aqui, nós estamos orando e colocando fulano nas tuas mãos. Cuida dele lá. Tira da vida dele isso. Senhor, tira esse namorado aqui de dentro de casa. Mas deixa a nossa filha. Tira esse rapaz. Nós estamos achando que esse menino está querendo namorar com ela só para dizer que namorou a filha do pastor. E nós não queremos um genro desse tipo aqui em casa. Senhor, mas o Senhor tira. E tranquiliza fulano e me tranquiliza também. Uma situação na igreja. Minha filha, não preocupa com isso não. Você não é pastora dessa igreja não. Fica tranquila, você é minha esposa. Você é minha esposa, meu amor. Me ame, fique comigo, me namore, ande comigo, que Deus vai te abençoar e já está me abençoando. Não, domingo eu vou dar uma palavra boa para a igreja, você não fique preocupada não. Às vezes nós levamos uma esfolada durante a semana e a gente quer responder por Facebook, responder por WhatsApp. Meu irmão, para com isso, isso é coisa de adolescente. Pastor não responde por WhatsApp, pastor não responde por Facebook e pastor não dá indireta no púlpito.
Pastor está levando esfolada para lá e para cá, domingo de manhã ele chega, abre a boa palavra de Deus, ensina a palavra de Deus e edifica a igreja. E aí a igreja muda de assunto. Agora ficamos nós lá, porque tem muita gente dizendo por aí, aí o pessoal começa, quem está dizendo o quê? Quem está dizendo o quê? Você mesmo começa. Não fique respondendo pelo púlpito, sabe por quê? Você alimenta, e cidade pequena é terrível. Porque os crentes se encontram muito durante a semana. Não, pastor, eu achei o pastor bem alterado. O que você achou? Ele está bravo, ele tem uma fera. Meu irmão, desce por desavisado. Não tomei conhecimento. Pastor, por quê? Irmãos, eu preguei uma mensagem em Irajá um domingo de manhã. E aí aconteceu o seguinte. Foi um tal de gente querer a cópia da mensagem. Não, foi um tal de querer a mensagem para ouvir, para levar para não sei quem. Muito bem. Domingo de manhã. Quando foi na terça-feira, bomba. Uma pessoa mandou e-mail, não sei como conseguiu o e-mail de tanta gente da igreja. Mandou aquilo para todo lado. Fez um texto enorme, contradizendo o que eu disse e insinuando que eu tinha tido algum trauma na minha adolescência ou infância, na área sexual. Agora escuta aqui. E a pessoa foi ofensiva, entendeu? Aí eu estava, na terça de manhã, uma pessoa da igreja liga, pastor, fulano de tal fez isso, mas está para todo lado, pastor. Aí um irmão chegou e disse, eu acho que quarta-feira o senhor tinha que dar uma palavra. Domingo de manhã o senhor tinha que dar uma palavra. Não, pastor, domingo de manhã o senhor tem que responder. Irmãos, eu orei. Aquela semana, eu preguei 12 vezes. 12 vezes. Que bênção, irmãos. Eu fui num lugar, fui no outro. Eu fui pregar em Maricá, um irmão da igreja foi comigo e falou, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu disse, fazer nada. Fazer nada. Eu tenho que, por acaso, pedir autorização para fulano de tal, o que eu prego na igreja? Cheguei domingo de manhã, abri a Bíblia, eu estava fazendo uma série de mensagens, continuei no que eu estava pregando, e aconteceu uma coisa involuntária. Eu desci do púlpito e tinha muitos adolescentes na frente, sentados assim. E eu desci, e no final quis conduzir um momento de oração, e disse assim, eu não ensaiei aquilo. Eu disse, olha que menino lindo, irmãos. Olha que menino bonito. Fique em pé aqui, fulano, aquela igreja cheia, os pais do menino lá. Eu disse, nós temos que orar por meninos igual esse aqui. Orar para a sua família, não é fulano, o pai lá. Olha que menina linda, essa menina é uma princesa, irmãos. Minha filha, você é uma princesa. Sua mãe, sua avó, tal, pá. Falei, vem cá. Abracei assim. Falei, eu quero orar por todos os nossos adolescentes aqui agora, mas eu vou orar com os pais. Chamei os pais de adolescentes, na frente foi uma choradeira. Quando acabou o culto, irmãos, eu não saí do lugar. Era crente vindo, falando assim, ai, pastor, que benção. Ai, pastor, estamos com o senhor, hein? Estamos com o senhor. Rapaz, mas foi um balde, assim, foi um lava-jato de amor. Um lava-jato de amor, assim. Eu não respondi nada. Aí o camarada pensou que eu fosse responder. Começou a me mandar e-mail. Eu não lia nenhum. Não lia. Aí começou a mandar e-mails. Mandou 60 e poucos. Assunto. Querido pastor, por favor, leia. Quando eu li, querido pastor, eu fiquei com vontade. Não li. Não li. Não li. Irmãos, o silêncio também é resposta. O silêncio é resposta.
A Bíblia diz assim: ao homem faccioso, depois da primeira e da segunda, deixai de lado. Deixai de lado. E por que eu estou falando isso tudo se o nosso assunto aqui é casamento? Por causa da esposa, né? Eu disse para ela nessa confusão toda: o que você vai responder? Responder nada. Não tem resposta. E como é que vai ser? Vai ser bom. Vai dar certo. Não vai ter problema nenhum. Vai ser uma bênção. Meus irmãos, nossas esposas precisam sentir um pouco mais de segurança da nossa parte. Elas precisam sentir um pouco de segurança da nossa parte. A minha esposa diz assim: quando você fala para a gente ir para uma direção, e você está animado com aquilo, está tranquilo, aí eu fico com vontade de ir também. Porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. A nossa igreja foi comprar um terreno caro, e uma coisa complexa. 27 herdeiros. Um inventário que vinha de 1953. Morreram 3 advogados por idade no processo. Negócio enrolado, meu irmão. Tinha uma pessoa menor de idade como herdeiro, isso se complica um pouco. Irmãos, ela virou para mim e disse: e agora? Eu falei: agora já deu certo, vai dar certo. Já deu. Então, ali é o nosso papel de irmão. Irmão em quê? Irmão em Cristo. De orar com elas. De pedir a Deus para abençoar. Esse relacionamento nosso, meus irmãos, da mulher orar pelo marido como marido dela. Então, e o amante? Amante, meu irmão, é a testosterona em ação. Se tem algum problema de saúde, que pode ter, e todo mundo pode ter, procurar tratar. Se for alguma coisa intransponível, mantenha o romantismo. Mantenha o romantismo. Está entendendo o que eu estou falando? Mantenha o romantismo. Mantenha o aconchego. Mantenha o beijo. Mantenha o abraço. O carinho. Aprenda a dar beijo de 10, 15 segundos. Porque casal casado não beija 15 segundos. Casal casado dá beijinho rápido. Eu estava no meio da rua, um casal dando um beijo daquele internacional assim, que parecia que eles estavam vivendo em outro planeta. Eu falei com o pastor nosso: tenho certeza que aquele casal é casal de namorado. Por quê, pastor? Porque casal casado não beija assim. Chega em casa hoje e dê um beijo. Compra uma bala house no posto antes de chegar em casa. Não é não, pastor Marcelo? Uma bala house. Chega em casa, ela vai sentir que... Mas aí é aquele negócio. Se você chegar só como amante lá todo... Ela, irmãos, a mulher tem que sentir que ela tem um amigo, um marido, um irmão em Cristo ali com ela. Você senta lá na frente da igreja ou senta junto com ela durante o culto? O que você faz? Pois é, cada igreja tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito. Na nossa igreja, irmãos, acaba que os filhos dos pastores e as esposas acabam sentando junto lá na frente. Mas não é na frente assim, de frente, não. Por causa da disposição da igreja, a gente senta numa lateral assim, mas fica na frente. E eu não proibia, minha menina pequenininha saía do lugar e subia no meu colo lá. A primeira vez, eu pensei, não é postura do pastor ficar na frente com os filhos. Mas aí eu não quis botar para baixo. Aí ela subia pequenininha, eu falei com a minha esposa: não segura, pode deixar. Ela não está indo lá sentar no colo do pastor, ela está indo sentar no colo do pai. E filho, meus irmãos, quanto mais está querendo vir, deixa vir. Porque tem uma hora que parece que o bicho só quer ir. Então, quando está vindo, deixa vir.
Aí um casal chegou para a nossa igreja e pediu carta. Aí eu perguntei, como é que vocês vieram parar aqui? Nós viemos parar que deu um temporal muito grande, a gente não conseguiu ir para a nossa igreja. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi a filhinha do senhor subindo, assim, na escada com dificuldade, que era pequenininha, e ela subiu no seu colo, o senhor ficou com ela no colo até ir pregar. E ela dormiu no seu colo, o senhor ficou segurando. Eu fiquei tão emocionado. Eu lembrei da minha filha grande. Fiquei olhando para ela pequenininha no seu colo. E o senhor levantou, antes de pregar, desceu, colocou no colo da sua esposa e foi pregar. Aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei com a minha esposa assim, nós precisamos de um pastor assim. Aí, para você não achar que eu estou querendo ser o herói, um camarada saiu da igreja. E aí ele diz assim, não, porque na nossa igreja está uma bagunça. É criança subindo no colo de pastor e não sei o quê, e tal. Agora eu lhe pergunto, você quer qual dos dois na sua igreja? Você quer quem? Você quer quem? Eu quero esse outro que ficou emocionado e que falou que coisa linda e tal. Aqui o nosso papel de amante, irmãos, o problema é o seguinte, esse negócio de ser amante, é que a mulher, para querer ter, tem que estar tudo bem. E para nós, para ficar tudo bem, tem que ter. É um problema, irmão Márcio, porque para nós tudo se resolve tendo. Você saiu segunda-feira lá, falou umas besteiras, ela está lá, ó, com aquilo no coração. Você deixou o negócio para ela resolver, ela falou para você resolver e você não resolveu. Quando foi quarta-feira, ela teve que ir no colégio, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo outro, segurou uma situação sozinha. Quando você chega agora, você chega do Monte da Transfiguração. Você estava com o pastor Irlande, disse que o pastor Roberto foi uma bênção, o pastor ontem, o Ney, uma maravilha, nós estamos aqui com nossa parte de cantor também, que está dando certo, e aí você chega animado, busca da excelência, sorridente, ela está em outro clima, meu irmão. O senhor está numa friagem danada aqui, lembrando dela toda hora, deitado nesses alojamentos com esse monte de urso, leão, doido para chegar em casa, ela está em outro clima, ela está fazendo uma madeira, ela está não sei o quê, talvez até pregou no seu lugar e tal, pagou a conta, o fulano veio cortar a luz e ela teve que se virar, aí você chega do Monte da Transfiguração e você pensa, meu Deus, a minha mulher está endemoniada. É o contexto. Você chega todo romântico, você tem que chegar lá pisando em ovos, meu irmão. Pisando em ovos. Tem que chegar devagar. Eu vou chegar lá em casa hoje, e sabe o que vai ter lá em casa? Festa do pijama. Esse negócio de festa... Então, festa do pijama é para as crianças, irmãos. Festa de pijama é coisa de criança. Aniversário da criança lá, vai um monte de coleguinha dormir lá em casa de hoje para amanhã. Ela está cheia de coisa lá, já passou uma mensagem para mim ali, que é para eu pegar o bolo na igreja que a fulana vai entregar, e já explicou assim, comprei do mais caro, tem problema? Eu respondi, não. Eu estou para cá, no meio dos anjos do Senhor. Só anjo aqui, pastor e tal. Nós vamos voar todos, nós vamos chegar lá agora, o clima é outro. Ela está lá na confusão. Irmãos, aí para dar certo tem que ficar tudo bem. A parte íntima do casal, nós devemos investir mais nisso. Nós devemos investir mais nisso. A intimidade de conversar, a intimidade espiritual. A sua esposa sabe as coisas que você tem no seu coração com relação à igreja, mas sem você contaminar ela. Sem contaminar. Lembre-se, a sua esposa não é a pastora. Mantenha isso. Tem colegas que contam todos os problemas que ele está vivendo lá em casa. Meu irmão, a gente tem que ter um pouco de sabedoria.
tem um monte de coisa que acontece e a minha esposa não fica sabendo. E ela chega lá, então, olha só, uma crente estava com raiva de mim, uma membro da igreja estava com raiva de mim, raiva mesmo. E durante a semana eu encontrei com ela na igreja e disse, boa tarde. Ela não me cumprimentou e saiu direto. Ela voltou, depois de uns 3 minutos, bateu na porta, abriu e disse, eu não vou falar o que ela falou aqui, porque está sendo gravado, mas ela disse assim, eu vou trocar a palavra, tá? Vou trocar para palhaçada. Ela disse, é uma palhaçada o senhor me cumprimentar. E fechou a porta. Eu fui embora para casa, quando estava chegando em casa, lembrei. Aí eu ia contar para minha esposa, sabe o que a fulana falou? Aí eu não contei. Não contei. Não contei. Quando foi no domingo, nós estamos chegando de carro, estou estacionando, tirando as crianças, vem a dita cuja de lá para cá, e a minha esposa sai do carro, oi, fulana, tal, e elas se beijaram lá, não sei o quê. Eu só estou olhando. Daqui a pouco ela me conta, não, fulana botou no Facebook que eu sou uma mulher muito simpática. Amém. Se eu contasse a minha esposa de alguma maneira, no olhar, no riso, ia transmitir que não estava tudo bem. Você fica falando mal da igreja para sua mulher? Para com isso. Ela é membro daquela igreja, ela é crente da igreja. Ela tem que ir lá na igreja. Para de colocar a sua esposa para quebrar todos os galhos seus na igreja. Tem outras pessoas que fazem aquilo. Você sobrecarrega ela. Deixa ela ir na igreja como crente. Coloca aquele esquema que eu falei. A mulher do pastor não defende o pastor. Ela não defende, ela é a mulher do pastor. Ela não precisa pedir aumento para o pastor. Ela não precisa ser ela a coordenadora do dia do pastor, da homenagem. Ela comprar o presente. A não ser que a sua igreja realmente não tenha outra pessoa. Deixa a sua esposa mais clean. E você atuando em outras áreas com ela. Na área do beijo, na área do abraço, na área do lanche, na área do chamego. Porque o romantismo vai se perdendo durante o tempo. Então, aqui é algo importante. A excelência, pastorzão. Olha, vamos tentar o quê? Ser amigos, irmãos e amantes. A mulher fala assim, eu não tenho pastor. Não tenho pastor. Por quê? Porque eu sou a mulher do pastor. Eu falo com a minha assim, você tem sim. E quando ela começa a falar meio alto comigo, eu digo assim, fala baixo que você me respeita, que eu sou seu pastor. Agora com os filhos. O pastor como pai. Irmãos, não irritar. Não irritar. E como é que se irrita? Vamos lá, rapidamente aqui. Como é que se irrita? Primeiro, a ausência irrita. Ausência. Boa parte dos pais se tornaram ausentes. E quando um filho traz desgosto, você é tentado a se afastar. Quando o filho está fazendo alguma coisa que você não aprova. Ausência. Invasão da individualidade. Os filhos são pessoas, eles têm individualidade, gostos diferentes. Autoritarismo. Irmãos, nós ganhamos com autoridade, não com autoritarismo. Implicância. Tem pai que é implicante. Você cisma com uma coisa do filho e está em cima. Preferência parental. Preferência de um filho com o outro. O caso do nosso amado irmão Abraão, o caso do nosso amado irmão Isaac, o caso do nosso amado irmão Jacó. Por quê? Porque nós reproduzimos aquilo que recebemos. Preferência parental, cultura de acusação, tudo isso. O princípio da autoridade. Ore pelos seus filhos. O Kevin Lehman, ele aponta 7 coisas, num livro muito bom, sobre pais.
7 coisas para a autoridade do pai. Ore com seus filhos e ensine-os a orar de joelhos. Se ajoelhe com eles. Ele diz o seguinte: ajoelhar com os filhos e orar com os filhos ensina pelo menos 2 coisas. Quem você é e de quem você depende. E uma coisa importante aqui sobre o casal aqui, que não é filho, mas com casal. Casal que ora de mãos dadas, vence tudo. Ore de mãos dadas com a sua esposa. Deita na cama e comece a orar. E comece a agradecer. Cada um fala uma frase. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da minha esposa. Ela diz, eu quero agradecer pela vida do meu marido. Senhor, eu quero agradecer pelos nossos filhos assim, assim, assim. Eu quero agradecer por isso. Passe uma temporada com ela agradecendo. Isso ajuda, irmãos, a limpar a nossa cabeça. Porque a gente fica também no negócio de que a carga pastoral, a vida pastoral, a igreja. E nós ficamos dentro de casa num clima que ser pastor é a pior coisa do mundo. A gratidão. Então, orar com os filhos. Peça e dê respeito. Porque só respeita quem se sente respeitado. Tinha acontecido uma confusão na igreja de Mãe-Mirim lá, um irmão brigou com o outro e falou alguma coisa lá, e eles não estavam mais se falando, e nós fomos jogar bola no sábado de tarde, aqueles dois não iam mais. O meu pai estava também no grupo lá para jogar bola. Acabou o jogo, o pessoal da igreja se reuniu, fez aquele bolinho de gente assim, e todo mundo perguntando, Sou João, o que aconteceu entre o fulano e o cicrano? Porque o meu pai ia com o pastor conversar com a pessoa quando tinha problemas e tal. Aí o camarada disse para o meu pai, o que foi? O que o fulano falou que irritou cicrano? Aí meu pai, aquelas coisas dele mesmo. Não, mas ele falou o quê? Ele falou uma coisa lá que o outro não gostou. Não, Sou João, mas ele falou o quê? Não, ele disse sim que... sobre o menino dele lá. Irmãos, o pessoal já estava ficando contrariado, que queria saber o que o outro falou. Se eu tirar aqui do microfone, pega o que eu vou falar? Não? Se tirar do microfone, não pega. O fulano tinha chamado... chamado o filho do outro, botou o nome no filho do outro daquele bicho. Exato. Mas aí chamou de... O irmão ficou ofendidíssimo. E o meu pai estava precisando falar. O pessoal queria que ele falasse do que o outro xingou. Aí o meu pai olhava para um lado para o outro assim, olhava para mim. Aí ele disse assim, vocês estão curiosos demais com isso, gente. Não, o que ele falou, Sr. João? Aí o meu pai olhou para mim e disse assim, eu queria pedir licença aqui ao João Emílio. Não era para eu sair, não. É que eu nunca falei uma palavra dessa perto dele. Aí disse assim, ele falou o outro... Ô, gente, vamos... Aí alguém disse assim, chamou o filho dele de... Aí ele, isso. Agora vamos lá. Irmãos, me marcou. Eu queria pedir licença ao João Emílio aqui, que ele nunca me ouviu falando uma coisa dessa. Irmãos, eu nunca respondi meu pai. Nenhuma vez. Eu nunca virei para o meu pai e disse assim, pai! Nenhuma vez. Só que o meu pai sempre me respeitou. Nós estamos querendo respeito, irmãos, nós precisamos respeitar. Aprenda com os erros. Ame de verdade. Amor de verdade não impõe limites. Amor de verdade inclui limites, ponha limites. Pratique, não apenas recite os seus valores. E Samitiba, meus irmãos, psiquiatra que escreveu muito na área de educação e de família, ele diz que sobre a disciplina, ela tem que ser coerente, apropriada para cada idade, apropriada para a ofensa
específica para cada pessoa, efetuada com amor e não com raiva, voltada para o futuro, olhando adiante, o que é melhor para o futuro. Irmãos, isso tudo é fácil da gente ler, o difícil é a gente praticar. Em Timóteo, nós descobrimos que o pastor deve manter os filhos o quê? Sob submissão. Olha que carga que nós temos. E aí eu fui lendo e fui pesquisando e tentando entender como é que a gente consegue ter os filhos sob submissão. E eu faço, meus irmãos, uma ligação, não há uma chave mágica para isso, mas tem a ver com a postura. Por quê? Porque lá está dizendo que o pastor deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento. Um homem desse tem respeito, irmãos. Um homem desse, ele tem o respeito. Pode ser que um filho ou outro com muita rebeldia, que isso pode acontecer, porque qualquer um de nós pode ter filho rebelde. Qualquer um de nós pode ter filho que se desvie. O Larry Crabb diz o seguinte, 3 coisas, meus irmãos, sobre o Adão. Ele diz o seguinte, no livro O Silêncio de Adão, ele diz 3 coisas que, com relação aos filhos, pode ajudar muito. É a consciência de que o pai comunicar aos filhos, isso pode ser feito. Isso pode ser feito. Eu acredito que você pode realizar isso. Eu acredito que você pode fazer isso. É o pai transmitir confiança. Outra coisa, você não está sozinho. O seu filho, sua filha perceberam que eles não estão sós, que você está com eles. Eu acredito em você, é a terceira coisa. Isso gera vínculo de confiança e de companheirismo. Então, só lembrando aqui, isso pode ser feito, você não está sozinho e eu acredito em você. Irmãos, os pilares da educação sustentável é quem ouve, esquece, quem vê, imita, quem justifica, não faz, quem faz, aprende, quem aprende, produz, quem produz, inova, quem inova, sustenta, quem sustenta é feliz. E aí, irmãos, tem uma questão de tentar, na educação e no relacionamento com os filhos, incentivar e mostrar que eles são capazes, e não desanimá-los nas coisas. Isso, meu irmão, é uma bênção quando a gente consegue fazer. Agora, isso aí na nossa vida é um milagre que faz acontecer. Eu queria, meus irmãos, chamar-lhes a atenção para o seguinte. Primeiro, se você está enfrentando lutas no seu casamento e com os seus filhos. Se você está com lutas no seu casamento e com os filhos. Número 1, vou falar de memória porque alguma coisa aconteceu e sumiu, pelo menos aqui do meu aparelho, não sei daqui. Acabou ali? Vou falar de memória, para nós todos aqui. Se nós estamos enfrentando dificuldades com os filhos, número 1, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos repetir? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A minha graça te basta. Você pode pensar assim, eu não sei como é que eu vou ter coragem de pregar se minha filha está separando. Porque, meus irmãos, a nossa carga não é brincadeira, não. Nós dependemos muito, a nossa autoridade, dos outros. Você tem um filho que se separa, você tem um filho que é mulherengo, você tem uma filha que não dá certo em casamento nenhum. Isso pode acontecer. Um filho muito namorador, namora as meninas da igreja todas. Uma menina namoradeira demais. Uma menina que está namorando um rapaz que não é da igreja. Isso está te dando preocupação? Fortifique-se na graça. Porque o meu poder, diz a Bíblia, se aperfeiçoa na fraqueza.
Então, número 1, fortifique-se na graça. Número 2, meu irmão. Número 2, lembra que a sua família é de barro e você também. Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. As nossas famílias são de barro. Todos nós temos telhado de vidro. Todo mundo. Jim Simbala, pastor da igreja do Tabernáculo do Brooklyn, um dos pastores mais conhecidos, de uma das igrejas mais conhecidas do mundo. A filha dele foi para o mundo e passava as noites nas ruas de Nova York. Ele estava com a vida dilacerada por conta disso. A igreja se reunia em oração pela menina. Depois de uma vigília de oração na igreja de sexta para sábado ou de sábado para domingo, na manhã seguinte, aparece a menina na porta da casa e diz: papai, o senhor me aceita de volta? Billy Graham, o maior pregador, meus irmãos, que nós conhecemos. Na calçada da fama tem lá uma estrela escrito Billy Graham. Billy Graham teve filho desviado. Jesus, irmão, Deus, tinha 2 filhos no Éden. Os 2 desviaram. Deus tinha 2. Os 2 desviaram. O que mais corta seu coração é pensar que seus filhos podem estar fora. Jesus tinha 12 apóstolos. Um traiu, um negou, o outro duvidou, e tem alguns que nós não temos nem notícia deles. O que fez Bartolomeu? Fortifique-se na graça de Deus. Lembra, sua família de barro. Outra coisa, meu irmão. Fique firme, fique firme. Mantenha sua mão no arado. Mantenha a sua mão no arado. Não é abandonando o ministério, não é abandonando a igreja, não é abandonando nada disso. Fique lá você, na sua torre de vigia. E aqui, ó, aonde você vai ficar? Que eu falei ontem. Eu não vi ontem, mas está escrito aqui. Este púlpito foi construído em 1966 por Merle Overholt, para que todo pregador no acampamento MPC estivesse atrás da cruz de Cristo. Eu não vi isso ontem. Eu falei aquela ilustração da atrás da cruz de Cristo sem ter lido isso aqui, para que todo pregador estivesse atrás da cruz de Cristo. Uma outra coisa, olhe para as estrelas, aquilo que Deus pode fazer, o infinito de Deus. E uma coisa maravilhosa, Isaías capítulo 43, verso 13, que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus nas vidas dos seus filhos, agindo Deus na sua família, ninguém pode impedir. Ninguém. Se você está com seus filhos, com o seu casamento, razoavelmente bem, dê graças a Deus. E se você está passando por certas dificuldades, fortifique-se na graça, contemple as estrelas do céu, confie no poder de Deus. E aqui, que coisa maravilhosa, Gênesis 48, 8 e 9. O que é isso? Foi quando José foi apresentar Efraim e Manassés para Jacó. Jacó estava velhinho para morrer já, e queria conhecer os meninos. E quando José chega com os meninos perto de Jacó, o que ele diz, pastorzão? Ele diz assim, ele pergunta: quem são esses? Pastor Nélio, o José responde assim: estes são os filhos que o Senhor me deu. Sua família tem problemas, mas essa é a família que Deus te deu.
Sua família tem lutas, mas essa é a família que o Senhor te deu. Abraça aquela mulher lá, abraça aqueles meninos, as meninas, e diga: foi Deus que me deu você. Quero orar com você agora antes do churrasco, pastor. Pastor e coordenador, quando começa a andar muito assim, está querendo dizer para o pregador que é para encerrar. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos aqui. Se alguém aqui quer orar especificamente por alguma situação da sua família, vem aqui, vamos ajoelhar.